Uma distribuição Brás Continental. O Poderoso Chefão. Versão brasileira, Álamo, São Paulo. Apareceu a tão sonhada primeira dublagem de O Poderoso Chefão, feita nos anos 70 pela Álamo e exibida na Bandeirantes em 3 exibições. O filme passou primeiro em 1978 e a última exibição foi em 1981, cuja exibição exatamente foi essa a que apareceu aí na internet. Com o aparecimento dessa dublagem, obviamente, começam as especulações. Será que essa dublagem vai ser postada na íntegra? Será que vão segurar essa dublagem? Ninguém vai ver a dublagem na íntegra? Enfim. Esse vídeo vai ser um pouquinho polêmico. Eu vou expressar algumas opiniões aqui que podem desagradar. Então, estejam avisados. Vamos lá. Durante muito tempo, essa dublagem foi considerada o santo grau dos caçadores de dublagens perdidas. Essa dublagem era, sim, oficialmente uma mídia perdida. Porque quando ela foi exibida, é uma época em que videocassete não era uma coisa popular no Brasil. Na verdade, ainda não tinha nem chegado no Brasil, né? o VHS de si. O que tínhamos aqui era o Betamax. Era um aparelho assim que era muito restrito. Só pessoas de uma condição financeira elevada é que poderia possuir um aparelho desse tipo, ali no comecinho dos anos 70, nessa época ali até início dos anos 80. Então, por essa dificuldade, desde que eu tomei conhecimento que existia essa outra dublagem, e eu não conheci por conta da internet não, como muita gente aí deve ter conhecido. Eu conheci graças às revistas da minha prima. Ela tem uma série de revistas antigas, na verdade hoje são minhas, né, que ela não queria mais as revistas, eu peguei para mim, com programação da TV aberta do começo dos anos 80, inclusive essa revista de 81, e lá estava a programação da semana mostrando na Bandeirantes O Poderoso Chefão, com a tal primeira dublagem que eu sempre tive curiosidade de conferir como era, né? Todo mundo falava, essa dublagem nunca vai aparecer, essa dublagem está perdida, essa dublagem deve ter evaporado. Pois é, eis que em 1º de janeiro desse ano, na virada do ano mesmo, assim, os primeiros segundos de 2026, a dublagem apareceu. Apareceram cerca de 10 minutos, né, fizeram um resumo do filme, cerca de 10 minutos ou alguma coisa a mais, agora não estou bem lembrado, em que nós vemos vários trechos importantes com essa primeira dublagem da Álamo, né, com a distribuição da Brás Continental. E aí começaram os burburinhos da internet, todo mundo começou a falar, todo mundo começou a especular, todo mundo começou a fazer isso. Se essa dublagem ela ia ser liberada, se essa dublagem ela ia estar disponível para download, se iam fazer RMZ, se iam postar o TV RIP, enfim, começou tudo isso. Com poucos dias, eu acho que uns 3 ou 4 dias de diferença, não sei se foi no mesmo dia, agora não estou lembrando, começaram as propostas, né? Quem encontrou essa dublagem foi um colecionador chamado Derson. Ele tem um canal muito bom, onde ele posta vários trechos de intervalos, alguns programas completos. E ele encontrou essa dublagem num garimpo, em que ele pegou vários Betamax. E ele começou a fazer essas capturas e tal, tudo, e no meio ele encontrou essa gravação ultra, hiper, mega, extremamente rara, com essa primeira dublagem de O Poderoso Chefão. Ele mandou esses trechos para o William, né, o meu amigo William, do canal Will Nostalgia, e o Will postou na virada do ano, exatamente nos primeiros minutos de janeiro desse ano, ele postou esse resumo que o Derson mandou para ele, onde ele deixou muito claro que ele não possui o filme completo, que só o Derson possuía e tinha interesse em fazer uma negociação, né? Ele tinha interesse em vender o filme.
Alguém comprou, não sei quem é, até hoje ninguém se revelou, ninguém se identificou como sendo o real comprador, diferente de um canal aí que está dizendo que vai postar o filme completo no YouTube, balela. Primeiro que a Paramount não ia deixar esse filme ser postado no YouTube. Se ele subisse o filme, programasse o filme ele já ia ser excluído imediatamente. Então, esqueçam essa história de que o filme vai estar postado no YouTube. Não, não vai. Não vai. Esse filme não vai ser postado no YouTube. Esqueçam isso. Isso é só um clickbait dos mais mesquinhos possíveis. É só um clickbait isso aí. Então, o que acontece? Um colecionador, ele entrou em contato com o Derson e ele fez essa compra por um valor que ninguém sabe quanto foi, só se sabe que foi um valor alto, ao que aparenta, já que ele pediu uma exclusividade que o Derson não vendesse mais esse filme para ninguém. Então, quem esperava que o filme fosse postado na internet, pelo visto, perdeu, né? Perdeu a chance. Então, o que acontece? Existe uma linha tênue entre o colecionador, o simples acumulador e esse acumulador que apenas quer fazer desdém dos outros. Existem várias dublagens que estão perdidas, várias, mas no nível do Poderoso Chefão, talvez a que chegue mais perto é a do O Iluminado, a primeira dublagem do Iluminado para cinema feita na Technisson, que nunca foi exibida em canal nenhum, não foi lançada em VHS, não foi lançada em DVD. Então torna um grau de dificuldade extremamente elevado para se comparar ao nível da dublagem do Poderoso Chefão. E o porquê eu estou falando isso? Porque no decorrer desses anos, várias dublagens que se consideravam perdidas apareceram. Várias. Algumas com uma relevância grande, tipo apareceu no Quadrilha de Sádicos, apareceu a primeira do Rambo, durante muitos anos, na época do Orkut, tinha vários posts, todo mundo debatendo, cadê a dublagem do Rambo, cadê a dublagem do Rambo? Agora, quando as coisas aparecem, parece que perdeu o interesse, né? Parece que perdeu o interesse. Apareceu, todo mundo viu, todo mundo tem, acabou. Então, quando aparece uma dublagem nesse nível de O Poderoso Chefão, a história é outra. E piorou agora porque a exclusividade é de quem comprou. Eu tinha curiosidade de ver, né? Eu vou ser muito sincero, eu me satisfiz com aquilo que eu assisti. A minha curiosidade era só saber como era a dublagem, por mim, se eu vi o filme completo ou não, porque o termo dublagem clássica é muito relativo. Uma dublagem clássica é para quem viu na época. E aí começam aquelas coisas, né? Ah, dublagem clássica, a dublagem clássica, a dublagem clássica. Olha, para mim, o termo dublagem clássica é uma coisa muito relativa. A dublagem clássica de De Volta para o Futuro, para mim, é aquela que eu cresci assistindo desde 89. A dublagem clássica que eu cresci assistindo o Montanha Enfeitiçada é a dublagem que eu vi na minha infância, que passava na sessão da tarde. Então tem muita coisa assim que as pessoas têm que levar em consideração, que dublagem clássica não necessariamente quer dizer que é a primeira, não. A dublagem clássica é aquela que você tem na sua mente, aquela que você viu pela primeira vez. Eu não vi o Poderoso Chefão na época. Eu não era nem nascido na época, em 81. Eu não era. Então, pra mim, essa dublagem, bacana. Gostei. Tá bem feita. Eu vi o Nelson Batista no Al Pacino, tá excelente. O Gastão Malta, assim, uma semelhança absurda com o trabalho do Navas, né? Do Silvio Navas, na dublagem da Herbert. Mas, assim, eu tô acostumado com aquela dublagem. Então, pra mim, é só pela curiosidade mesmo. É uma dublagem bem feita. Mas eu sempre vou achar a primeira que eu vi, a da Herbert, a melhor. Sempre vou achar. Assim como muita gente prefere a redublagem do True Lies, né? A redublagem da Globo. Eu gosto da dublagem do VHS porque foi a primeira que eu vi. Me acostumei.
Assisti muito no SBT, quando passou na tela de sucesso, assim, espetacular. Então me acostumei. A lembrança sonora que eu tenho é a primeira. Claro, tem redublagens que eu acho melhores. Tipo, a do Batman e Robin, a redublagem do SBT é infinitamente superior àquela horrorosa de Miami, que foi pro cinema, que foi pro VHS, que foi pro DVD. Então, eu quero encerrar esse vídeo falando o seguinte. É um marco, é um evento assim, histórico realmente para quem aprecia dublagem. Eu deixo sempre uma coisa clara, eu não gosto de dublagens atuais, eu não gosto de filme dublado atual. Eu evito ver filme lançamento no cinema porque só tem dublado. Mas eu respeito a dublagem clássica, a dublagem antiga, não é nem a clássica, é a antiga, a dublagem da Era de Ouro. Eu respeito, e muito. Tem filmes que eu prefiro ver dublado, porque eu cresci assistindo dublado e me acostumei. Mas isso quer dizer que eu não vejo eles no áudio original? De forma alguma, eu vejo no áudio original também, sim. Eu vejo também. Mas tem filmes que eu gosto de ver, porque eu cresci assistindo daquela maneira. Então, para encerrar esse vídeo, eu penso assim, assistam um filme, um episódio de um segmento de um filme chamado As Torturas do Dr. Diabolo. É um filme de 1967 com o Bugs Meredith e o Jack Palance e um elenco, Peter Cushing, Michael Ripper. É uma produção da Amicus, né, que era a rival da Hammer. Assistam esse filme e vejam o segmento de um colecionador que estava disposto a qualquer coisa para possuir um certo item e ter exclusividade sobre ele. E vejam o que aconteceu com esse colecionador. Assistam. A exclusividade não quer dizer que você está fazendo certo. Eu conheço pessoas do ramo do colecionismo de dublagem que tem um estilo, que tem uma metodologia. Eu concordo com elas? Não. Eu respeito, mas não concordo. Tem dublagens que eu quero ter na minha coleção e só eles possuem? Tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou invadir a casa deles? Vou roubar? Vou chantagear ou fazer alguma coisa? Não. O que eu posso fazer é esperar uma hora aparecer. Já apareceram tantas coisas aí consideradas impossíveis, por que isso aí não pode aparecer? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha deixado bem claro. Deixa aí nos comentários a tua opinião. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo e até mais. ZYB 397, Rádio e Televisão Folha de Londrina, TV Tarobá, Canal 6, Rede Bandeirantes, Cascavel. O Homem que Nasceu de Novo, super sessão nesta segunda, logo após a estreia de Os Adolescentes. A seguir, histórias fantásticas.